Olá, Papo Desinformante voltou. A gente fez um pequeno intervalo de férias e também para repensar formatos e temas, para oferecer para vocês um conteúdo útil, didático, nesse ano super importante que é o ano eleitoral. É o que a gente espera. Se você ainda não assinou o canal do Desinformante, clica aqui para receber as notificações, curte, comenta, compartilha. Assim você contribui para espalhar informação confiável sobre desinformação. Em 2024, mais de 2 bilhões de pessoas vão às urnas em mais de 65 eleições pelo mundo, no que é considerado o mega ciclo eleitoral do século, segundo a organização global Coalition for Tech Justice. No Brasil, no dia 6 de outubro de 2024, 5.565 cidades vão eleger os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. A disseminação de desinformação, discurso de ódio e deepfakes está ameaçando a democracia em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cidade. E o direito à informação em todos estes lugares. O que sabemos até agora sobre desinformação, deepfakes e eleições e seus impactos nas eleições? Quem vai nos proteger? Vem com a gente para essa nova temporada. Ô, Ana, essa sua pergunta é muito boa, né? Quem vai nos proteger nesse ano em que mais de 2 bilhões de pessoas vão às urnas em todo o mundo? E aí a gente tem essa grande ameaça aí que a gente vem falando, que a inteligência artificial, né, generativa, que transformou aí de forma significativa a forma que pode se produzir, consumir, enfim, mais desinformação, inclusive. E aqui no caso específico do Brasil, né, que obviamente é nosso ponto de interesse, a gente ainda não tem uma legislação específica sobre IA. Então a gente está um pouco à mercê aí das decisões do judiciário, né, o que não é aí o cenário ideal. Nessa semana o TSE, ele aprovou aí mais de 10 resoluções, uma delas sobre propaganda eleitoral, que traz nessa questão pontos específicos sobre IA, né. Quando a gente está gravando agora na quinta-feira de manhã, a gente ainda não tem o texto oficial disso, mas o que foi divulgado na sessão já traz aí algumas pistas para a gente do que a gente pode ver, né, de regras sobre inteligência artificial nessas eleições de 2024. Uma delas é que vai ser obrigatório o uso de rótulos para peças que sejam manipuladas por IA. Além disso, tem algumas restrições para o uso de chatbots e de avatares criados por IA. Eles são permitidos nas eleições, dentro das campanhas eleitorais, desde que eles não tentem imitar uma pessoa real, mesmo que ele seja o candidato. E, por fim, né, essa nova resolução traz aí uma vedação absoluta a deepfakes. Como eu disse, a gente não sabe os detalhes disso, porque o texto não está na íntegra ainda disponível. A gente não sabe quem vai ver isso, fiscalizar, como vai ser esses rótulos, enfim, tem muitas perguntas ainda no ar, mas já caminha, né, por é um bom caminho, um bom início aí para a gente ter algumas salvaguardas para essas eleições. Mas é claro que o ideal é que a gente tenha uma legislação específica para a regulação de plataformas, né, combate à desinformação e também para o uso de inteligência artificial que veio aí com tudo nesses últimos anos. Então a gente está aí numa espera de alguma regulação nesse sentido. Pois é, Liz, a gente não ficou parado, né? O PL 2630, o PL 2370, que tem a ver com regulação, e o PL também sobre regulação de inteligência artificial, né? A gente não conseguiu que isso tramitasse a tempo das eleições. Agora, uma pergunta que eu me faço e passo para vocês também: como é que a gente vai ter a garantia de que a plataforma tem o conhecimento ou tem a possibilidade de identificar essa deepfake, né? Nas redes, porque é muito grande esse número, né? A gente está vendo aí nas outras eleições que já rolaram, Argentina, Indonésia, assim, ela prolifera muito facilmente, muito rapidamente, é uma tecnologia que barateou demais. Será que as plataformas têm a capacidade, por exemplo, de atender a essa resolução do TSE, de cumprir de fato essa resolução? O que vocês acham? Ana, eu acho essa tua pergunta muito interessante, porque recentemente a gente viu essas próprias plataformas, né, essas empresas de tecnologia se comprometendo de maneira coletiva a criar tecnologias, funcionalidades de identificação desses conteúdos sintéticos e também, né, para, enfim, marcas d'água para tentar fazer com que o cidadão ele saiba que aquele conteúdo ele é sintético, né?
dentro dessas plataformas digitais. E a pergunta é justamente essa, assim, vamos conseguir, as plataformas vão conseguir, né, dar conta de tudo isso, mediante também outras questões relacionadas à moderação de conteúdo, né, justamente porque as deepfakes dão um passo a mais com os problemas que a gente tinha antes da popularização dessas tecnologias, né, dessas IAs generativas. Mas puxando o gancho de Liz, essa questão legislativa, né, vale lembrar também que vem aí a Lei de Inteligência Artificial na União Europeia, o AI Act. Ele vem sendo aprovado em diversas instâncias das casas legislativas da União Europeia, criando justamente regras, né, regras inéditas para que essas empresas de tecnologia elas criem suas IAs de maneira responsável, de maneira ética. A previsão é que essa legislação ela seja aprovada agora em abril e que também seja referência, porque já é, na verdade, referência para iniciativas regulatórias mundo afora, inclusive no Brasil. Aqui a gente tem o PL 2338, que tramita hoje no Senado Federal. Pois é, Matheus, e esse é um desafio que não é só brasileiro, né? Então, de fato, a gente tem a legislação europeia que serve de guia, digamos assim, para pensar esses problemas, que são problemas muito inovadores. Então, a gente precisa também admitir que estamos começando a lidar com a construção de possibilidades, né, para enfrentar essa nova realidade. Mas tem também uma série de coalizões internacionais que estão se montando para fazer frente a esses problemas, porque de fato é uma preocupação global. Os contextos locais são muito diferentes e precisam ser compreendidos, mas tem, digamos assim, um pensamento comum de que esse é um tema relevante e de que quanto mais a gente conseguir unir forças para fazer frente a essas grandes plataformas, melhor será o resultado, né? Porque muitas vezes países periféricos, países fora do centro, né, fora do norte global, acabam não tendo tanta força para dialogar com essas plataformas, e a gente tem visto também que a ação dos governos acaba variando muito. Então, tem uma série de coalizões sendo estruturadas. Na semana passada, a gente esteve, né, enquanto desinformante, enquanto a LAFIA-Lab, presente num evento que aconteceu na Unesco, justamente para discutir a montagem de uma rede de pesquisadores, de centros de pesquisa e de think tanks preocupados com a questão do impacto político das tecnologias digitais nas sociedades e também de como é que as normas, né, as normativas que a Unesco lançou para a regulação de plataformas, não para regulação, perdão, para a governança de plataformas, estão ou não sendo implementadas, estão ou não servindo para a gente enfrentar, de fato, o problema. A Unesco, no ano passado, fez um evento, né, chamado Internet for Trust, em que ela lançou as guidelines para a governança de internet, e agora é preciso acompanhar se essas guidelines estão, de fato, servindo, se estão sendo implementadas e quais são as outras ações que são necessárias serem tomadas, né? Então, tem, de fato, uma série de coalizões, né, sendo montadas e se estruturando, algumas específicas do sul global ou de algumas regiões do globo, outras que, de fato, tentam englobar uma diversidade de países para fazer frente a esses problemas e tentar achar soluções e caminhos comuns. Então, a gente tem que sempre pensar um pouco na conexão, né, do que está acontecendo aqui no nosso país, quais são as referências internacionais, mas também como é que a gente faz para coordenar e cooperar com outros esforços que estão acontecendo ao redor do mundo, né? Nina, e agora com o G20, né, acontecendo aqui no Brasil, tem uma decisão política importante aí, né? O Brasil, como presidente do G20, né, esse ano, tem uma decisão, uma opção política importante de se fortalecer esse laço, né, com o Sul Global. Então, acho que isso facilita também no sentido de a gente entender os problemas comuns, né, que temos com esses países para buscar soluções também em conjunto, né? Como parceiros, né, do Brasil. E de colocar o tema da comunicação no centro do debate internacional também, né? Acho que esse é um grande ganho que esse ano vai trazer aí. Bom, gente, o problema vocês viram que não é pequeno, né? Mas tem muitos atores, né, se movimentando aí na direção de um ecossistema digital mais confiável, né, mais saudável, para que a gente possa fazer escolhas, por exemplo, nesse momento de eleições, escolhas éticas, escolhas com base, né, em alguma verdade, com base em informação confiável. E o nosso papel aqui é acompanhar esse assunto, com todas as suas vertentes, desinformação, discurso de ódio, milícias digitais,
mas também as saídas possíveis: regulação, jornalismo de qualidade, checagem de fatos, pesquisa. Traduzir isso da melhor forma possível para vocês é o nosso desafio e é o sentido de ser aqui desse Papo Desinformante. Eu aproveito para indicar a nossa página E aí, que trata especificamente do tema da inteligência artificial, que foi o tema foco desse episódio, e desinformação. Até o próximo papo. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.